Aí eles só existiam tupis, falantes de tupi, e não falantes de tupi, outros que eles chamavam de tapuias. Tapuias é estrangeiro na língua tupi. Mais ao norte, entre a foz do Paraíba do Sul e do Itabapuana, estavam os goitacazes. Eles eram falantes de línguas do tronco macro-G. Entre eles os puris, guarulhos, coroados. Isso tudo também é nominação de um grupo para outro, nem sempre é uma nominação do próprio grupo, isso variava muito, a localização variava muito. A gente gosta de definir, olha, fica aqui, bota no mapa direitinho, mas isso aí variava o tempo todo. E até a maneira como eles se chamavam, como uns chamavam uns aos outros, como os tupis os chamavam, como os europeus passaram a chamar. Então tem vários batismos. O que nos importa dizer é que, no que é hoje o Rio de Janeiro, viviam falantes de tupi e falantes de línguas do tronco macro-G. Os tupis viviam em aldeias maiores, eles ficavam mais tempo nas aldeias, as aldeias era seminômade, ou seja, eles ficavam mais ou menos 10 anos em cada aldeia. As aldeias tinham habitações maiores, eles cultivavam mandioca, faziam a farinha de mandioca, eles tinham armadilhas para peixes, eles construíam canoas. Eles estavam em um estágio tecnológico mais avançado do que os falantes de línguas do tronco macro-G. Os coroados, puris, guarulhos, goitacazes, ou seja, do tronco macro-G, eles geralmente eram nômades, eram mais caçadores, coletores, tinha uma eventual agricultura, mas muito incipiente, e não paravam muito no lugar. As habitações deles eram mais rudimentares, eram mais provisórias. Eles também costumavam se deslocar em grupos menores. Eles quase não interagiam entre si. Havia muito pouca interação entre tupis e não tupis. Se tinham como estrangeiro, não falavam a mesma língua, também isso dificultava bastante, embora algum contato tivessem. Pois bem, aí chega Américo Vespúcio, 1502, janeiro de 1502, ele entra na Baía de Guanabara, acha que aquilo é um rio e batiza Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro até hoje, porque Américo Vespúcio achou que aquilo era a foz de um grande rio. Em 1511, nós temos registro da nau Bretua. A nau Bretua era uma grande nau, um navio grande, que vinha buscar pau-brasil na região. Na crônica se diz Cabo Frio, mas hoje sabe, a historiografia hoje sabe, tem certeza de que o Cabo Frio não é o Cabo Frio atual. Eles falaram Cabo Frio, talvez para disfarçar alguma coisa, mas era Guanabara. Era a ilha de Maracajá, também chamada Ilha do Gato. Maracajá é um tipo de felino que os tupis batizavam assim. Então, por isso, o primeiro nome da Ilha do Governador, que vai ser Ilha do Governador, já por um governador dos Correios de Saco, vai ter um engenho lá, chama Ilha do Governador, mas antes era Ilha Maracajá, Ilha do Gato. Então, a nau Bretua vai para ali. O pau-brasil é recolhido no entorno da Baía de Guanabara. Como é que funcionava esse comércio? Esse comércio funcionava muito bem, porque para os tupis era uma revolução tecnológica ter acesso a metais. Eles estavam na idade da pedra lascada. Eles passam a ter acesso a metais. Passa a ser muito mais fácil para eles derrubar árvores, fazer as canoas deles, pescar com anzol, ter facas. Toda essa tecnologia passa a ser absorvida do dia para a noite pelos tupis com as ferramentas de metal. Além de algumas quinquilharias do espelho e tal, essa coisa toda que a gente sabe, que a gente está cansado de ver na história do Brasil. Em troca, os tupis, que não eram preguiçosos, eles iam para a mata e tiravam o pau-brasil exatamente como os europeus instruíram. Nós queremos aquele lá que tem o tronco em forma de brasa, na cor vermelha. Se instalou a primeira feitoria, o primeiro estabelecimento mais ou menos permanente, mais provisório do que qualquer outra coisa, mas o primeiro estabelecimento português na América, em 1511, que se atribui a Cabo Frio, mas foi na Baía de Guanabara, na verdade. Tinha mais água ali, tinha mais tupis ali, tinha mais pau-brasil ali também para coletar. Foi deixado gente em terra, os portugueses. Teve gente que desertou, foi para os matos. Bom, entre viver essa vida nos navios e viver no meio dessas muitas índias aqui, a gente vai ficar aqui. E eles foram para o mato e não voltaram para o navio. Muitos desertaram. Com isso, os tupis tiveram uma primeira oportunidade de conviver no dia a dia com os europeus. Isso seria muito útil aos tupis para conhecer melhor com quem eles estavam interagindo, aquele povo que vinha do além-mar com grandes navios, com grandes canoas. Na década de 1520, os franceses passam a frequentar esse litoral e passam a fazer essa mesma troca. Aí sim, em Cabo Frio, eles vão se concentrar bastante em Cabo Frio, na região de Cabo Frio, mas em outras regiões também, Ilha Grande, todo o litoral vai ser percorrido pelos franceses, que também vão fazer o mesmo comércio. O negócio dos franceses não era se estabelecer na terra no primeiro momento, era fazer comércio. É só em 1555, que aí todo mundo conhece essa história, o Villegagnon chega com 600 homens para se estabelecer a França Antártica, na ilha que hoje leva seu nome, que cedia a escola naval, ali perto do aeroporto de Santos Dumont. Ele estabelece um forte, o Forte Coligny, nessa ilha, que hoje leva o nome Villegagnon. Ele fica até 1560, nesse meio tempo manda vir os protestantes de lá, havia essa guerra religiosa, o Calvino manda, lá de Genebra manda protestantes, e vem o Jean de Lery, o Jean de Lery é um sapateiro, depois é que ele vai ser pastor, e ele vai fazer grandes descrições da terra. Essas descrições ele vai publicar na forma de livro na França bem mais tarde, mas vai ser um grande sucesso, ele falando dos tupis, e é um relato precioso que ele deixa, que é o primeiro grande relato de europeus, junto com o relato de André TV, que tinha vindo, era um católico, o André TV era o cosmógrafo do rei, veio junto com o Villegagnon, católico,
também faz um livro, e o Hans Staden, que era um aventureiro alemão que teve mais ao sul, teve mais lá para o lado de São Vicente. Os relatos deles nos servem até hoje para entender que os tupis eram o que Pierre Clastre chama de sociedade contra o Estado. Embora eles estivessem espalhados do Rio Grande do Norte até São Vicente, eles não formavam um Estado. Por mais numerosos que fossem, por mais aldeias que tivesse, porque uma aldeia tinha que ser contra a outra, e dentro da própria aldeia não havia um chefe. O chefe só existia na guerra, aí nós vamos ter Araribóia, que é o chefe tupi que vai ser aliado dos portugueses, vai ganhar Sesmarias em Niterói. Araribóia teria fundado a aldeia de São Lourenço. Araribóia é batizado Martim Afonso de Souza, ganha lá um título de nobreza, uma recompensa simbólica. Muitos dos familiares dos descendentes de Araribóia, com o sobrenome Souza, serão grandes fazendeiros da capitania do Rio de Janeiro até o século XVIII, pelo menos. Houve os tupis que se aliaram aos portugueses, lutaram ao lado dos portugueses, como houve os tupis que lutaram ao lado dos franceses. Os tupis ao lado dos portugueses eram chamados temininós, e os tupis ao lado dos franceses eram conhecidos pelos franceses como tupinambás e pelos portugueses como tamoios. Daí se falar na Confederação dos Tamoios. Mas isso é um mito, nunca houve Confederação dos Tamoios. Eles não conseguiam unir tantas aldeias assim. Isso é um mito criado no século XIX e que foi reproduzido para trás e se tomou como história do Brasil. Não existiu Confederação dos Tamoios. Existiam grupos tupis, aldeias tupis, que aliadas dos franceses e aldeias aliadas dos portugueses. Eventualmente, uma liderança como Araribóia conseguia liderar mais de uma aldeia, mas por muito pouco tempo, por situações específicas da guerra que se estabeleceu, a guerra que se estabeleceu logo depois da chegada do Villegagnon, e só termina em 1567, como se sabe. A cidade do Rio de Janeiro é fundada por Estácio de Sá em 1565, e em 1567 os franceses deixam a Guanabara. Depois eles vão se estabelecer com os tupis aliados na região de Cabo Frio, até que em 1616 é fundado o município de Cabo Frio, já a vila de Cabo Frio, para expulsar de vez os franceses. Os franceses aí são expulsos e não aparecem mais. Vão aparecer como piratas corsários lá nas invasões de 1710 e 1711, segunda com grande sucesso, acabam levando o resgate, o governador até desterrado, porque foi covarde, não enfrentou os franceses lá em 1711. Para encerrar esse capítulo francês, agora vamos falar de Estácio de Sá e de um irmão dele, Salvador Correia de Sá, o Velho. Esses homens que participaram da fundação do Rio de Janeiro com o Estácio de Sá, muitos deles vão receber sesmarias no recôncavo da Guanabara. Eles recebem sesmarias e estabelecem engenhos. A capitania do Rio de Janeiro, nos 2 primeiros séculos, ela vai ser o terceiro maior polo produtor de açúcar da América Portuguesa. O primeiro é Pernambuco, o segundo é Bahia, o terceiro é o Rio de Janeiro. O açúcar, nesses primeiros tempos, até 1650, ele era caríssimo, ele dava muito lucro a quem o produzia. O açúcar, por ser conservante universal, ele tinha um valor muito grande e só era produzido praticamente por Portugal. Só era produzido no Império Português, em pequenas quantidades na Ilha da Madeira, na Ilha de São Tomé, mas principalmente no que hoje a gente chama Brasil, que era a América Portuguesa, em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. São Vicente não deu muito certo a cultura lá, o Espírito Santo produzia muito pouco, a Paraíba produzia muito pouco, então eram esses 3 principais polos produtores: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, nessa ordem. Os Sá vão exercer governo sobre o Rio de Janeiro nos séculos XVI e XVII em várias ocasiões. Primeiro, o Salvador Correia de Sá, o Velho, que eu já mencionei, depois o Martim de Sá, que é o filho, e depois o Salvador Correia de Sá e Benevides, que é o neto. O Martim de Sá tem um papel muito importante no povoamento da região da Foz do Paraíba do Sul e da Foz do Itabapoana, dos rios Paraíba do Sul e Itabapoana. Em 1627, ele dá como devoluta a antiga capitania de São Tomé, que era de Pedro de Góis. Pedro de Góis até parece que tentou lá estabelecer um povoamento, mas não deu certo. Não se entendeu com os goitacazes, não deu muito certo aquilo. Durou muito pouco tempo e sequer ficou o estabelecimento, uma coisa mais sólida dessa experiência do Pedro de Góis lá na primeira metade do século XVI. Então, em 1627, ele dá como devoluta, parece que devolveu mesmo, e aí ele nomeia os 7 capitães. 2 deles eram da família Sá e 5 deles eram aliados do Sá. Para entender, nessa época, o Sá não tinha o poder total no Rio, porque eles lideravam uma facção e tinha uma outra facção que era contra o Sá. Para vocês terem uma ideia, entre o século XVI e o século XVII, houve 197 senhores de engenhos diferentes na capitania do Rio de Janeiro, no que é equivalente à capitania do Rio de Janeiro. Foi bastante democrática até a distribuição de terras. De um lado ficava o Sá e de outro lado ficava a facção contrária ao Sá. Então, o Martim de Sá nomeia esses 7 capitães em 1627. É uma história bastante conhecida na região de Campos, de Macaé. 2 deles são Sá e 5 são aliados. E entre esses aliados estariam descendentes de fundadores do Rio de Janeiro. Depois, mais tarde, isso vai reverter completamente para o Sá. Aí começa a dinastia dos Viscondes de Aseca.
Esses viscondes de Aseca, eles vêm depois do Salvador Correia de Sá e Benevides, eles vão viver um pouco cá, um pouco lá, um pouco na parte americana de Portugal, um pouco na parte europeia de Portugal, até que depois da separação eles se decidam continuar em Portugal. Eles continuam lá em Portugal europeu. Esses viscondes de Aseca não tiveram um papel político tão relevante quanto tiveram os primeiros Correia de Sá. O Salvador Correia de Sá e Benevides, esse sim, esse é um grande líder, é um grande personagem do Brasil. Talvez o personagem, certamente estaria entre os 2 ou 3 personagens mais importantes da história do Brasil no século XVII, da história da América Portuguesa no século XVII. Já tem um vídeo aqui no canal do Thomas Knebel falando um pouco sobre o Salvador Correia de Sá e Benevides, mas nós faremos mais vídeos esclarecendo a vida, a biografia desse personagem ímpar, esse personagem que tem uma dimensão enorme. Ele, com pessoas do Rio de Janeiro, ele reconquista Luanda, por conseguinte Angola, dos holandeses, com menos armas, com menos gente, em inferioridade numérica. Para a história do Rio de Janeiro, ele é muito importante, mas nós não vamos, neste vídeo, falar mais dele, senão a gente precisaria de mais tempo do que o resto do vídeo todo para contar quem foi Salvador Correia de Sá e Benevides. Por hora, basta saber que ele foi governador mais de uma vez do Rio de Janeiro, que enfrentou uma revolta, que acabou em Portugal, foi para o Conselho Ultramarino, ganhou o título de nobreza e tudo mais. Ele foi altamente reconhecido, ele foi importante também para a restauração da independência portuguesa em 1640. Portugal ficou atrelado à Espanha entre 1580 e 1640, na chamada União Ibérica. Salvador Correia de Sá tinha uma relação muito forte com os paulistas, né? Muito intensa com os paulistas. O Rio de Janeiro todo tinha. Primeiro porque dessas famílias que foram senhoras de engenho, algumas delas vieram de São Vicente. E quando elas vinham de São Vicente, elas traziam seus administrados guaranis. Era ilegal escravizar indígenas, mas os paulistas davam esse jeitinho de dizer que eram administrados e tal, e eles tinham muito acesso aos guaranis. Os guaranis, como eram mais organizados na agricultura, eles tinham uma dinâmica de trabalho mais intensa do que os seus primos tupis, a língua era praticamente a mesma. Os guaranis eram adequados para esse trabalho na lavoura da cana-de-açúcar, no fabrico do açúcar. Os vicentinos trouxeram, e São Vicente, a capitania, o capitão-mor de São Vicente, ele distribuía as cismarias até dentro do que hoje é o município do Rio de Janeiro. Ele que criou a vila de Angra no início do século XVII, é um município criado pela capitania de São Vicente, não é criado por ordem do governador do Rio de Janeiro. Paraty também, Paraty passa a ser município na segunda metade do século XVII, por decisão do capitão-mor da capitania de São Vicente. Então, a relação com os paulistas é muito intensa, também com os bandeirantes e toda essa história, e com o comércio com o Paraguai, com o Rio da Prata, com os espanhóis, afinal, né? Porque dali vinha a prata. A prata de Potosí chegava em São Paulo, chegava no Rio de Janeiro, e dali também se cunhou algumas moedas, as primeiras moedas do Brasil se cunharam, em grande parte, com a prata vinda dos Andes. Chegando por esse comércio com o Rio da Prata, que é a atual Argentina. A própria colônia do Sacramento, ela começa no século XVII, ela tem a participação de fluminenses, ela tem um comércio intenso com o Rio de Janeiro. A relação com os jesuítas era muito ruim dos paulistas com os jesuítas. Os jesuítas faziam aldeamentos na América Portuguesa toda, mas em São Paulo não duravam muito tempo, porque os paulistas iam lá, arrasavam com os aldeamentos, e a mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. Os jesuítas não fizeram grandes aldeamentos aqui. Fizeram 2 no Espírito Santo, Reis Magos e Iritiba. Os jesuítas chegaram a ser meio que donos do Espírito Santo, os principais comerciantes, os principais fazendeiros, os principais produtores do Espírito Santo, os principais proprietários do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, esse processo não se repete. Quando há o Diretório dos Índios, na segunda metade do século XVIII, por ordem do Marquês de Pombal, você vai ter várias vilas, vários municípios surgindo, como municípios que eram aldeamentos indígenas e viraram municípios na Bahia, no Ceará, na Amazônia, mas no Rio de Janeiro nenhum. Foi tempo depois do Diretório que um aldeamento se transforma em município, e durou pouco tempo, até hoje está no município de Itaboraí, que foi São José del Rei. Também não teve, o Rio de Janeiro não registrou, ao contrário de outros lugares do Brasil, ao contrário do próprio Espírito Santo, não registrou grandes revoltas indígenas, grandes confrontos com os indígenas. Não deram muito trabalho, não foi aquela coisa do leste de Minas Gerais, que houve uma guerra justa, os botocudos e tudo mais, no território que forma o Rio de Janeiro. Isso não aconteceu em geral. O fato dos jesuítas não ter muita preponderância permitiu o surgimento da cultura caiçara, no litoral do atual Paraná, no litoral de São Paulo, e em Angra e Paraty. Não tendo aldeamento, o português sofreu um processo maior de tupinização, passa a viver como os naturais, e o tupi também, ele passa
a ter um processo mais natural de europeização de sua cultura. Isso resulta na cultura caiçara, manteve a economia de Angra e Paraty, no que Capistrano de Abreu batizou de economia naturista, ou seja, ficou sonolenta até tempos muito recentes, né, quando passou a existir a Rio Santos, a rodovia Rio Santos e a usina nuclear de Angra. Na virada do século XVII para o século XVIII, acontecem as grandes descobertas de ouro nas Minas Gerais. Aí passa a existir a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Deixa de existir São Vicente e passa a existir a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, e é definida assim, aí sim, como capitania real, capitania estatal, a capitania do Rio de Janeiro, que logo depois vai ter também jurisdição sobre a capitania de Santa Catarina. Na Guerra dos Emboabas, os fluminenses vão formar, ao lado de Manuel Nunes Viana, contra os paulistas. E no que é hoje o estado do Rio de Janeiro, partiam os caminhos para Minas Gerais. O caminho velho, que era por Paraty, ia de Paraty por Cunha, até chegar lá na Vila do Carmo, que era a capital das Minas Gerais, a capital da capitania das Minas Gerais, que logo se separa de São Paulo. São Paulo depois passa um tempo incorporada à capitania ao Rio de Janeiro, para depois voltar na segunda metade do século XVIII, ela volta a ser capitania novamente, e aí continua até os dias de hoje. Depois veio o Caminho Novo, né, no Porto da Estrela, no Porto da Vila, que depois vai ser a Vila da Estrela, que é a atual Duque de Caxias. Ele subia, ia por Partido Alferes, atravessava o Paraíba do Sul e chegava também nas Minas Gerais. Claro, o Rio de Janeiro se aproveitou disso, houve um deslocamento maior da população da América Portuguesa para as capitanias do Sul. O Sul passa a ter uma importância maior e o Rio de Janeiro se aproveita disso, tira proveito econômico disso, mas continua naquela economia da cana-de-açúcar e tal, continua sendo a base econômica, não tinha ouro no Rio de Janeiro especificamente. Gomes Freire de Andrade é outro personagem fundamental para compreender a história do Rio de Janeiro. No século XVIII, a coroa começa a nomear nobres nascidos na Europa para governar o Rio de Janeiro, para o cargo de governador do Rio de Janeiro. Se quer evitar a repetição daquela coisa de facções, né? Os Correias de Sá contra a oposição aos Correias de Sá. Se quer evitar o mandonismo local. O governador vindo de fora, ele serve como um árbitro das facções. Em tese, governa melhor por não estar envolvido, por não vir envolvido com alguma facção. Embora, claro, vá se aliar uma ou outra, naturalmente, alguma vai ficar mais feliz com ele, outra menos feliz. Gomes Freire de Andrade assume o governo em 1733, governo do Rio, que era mais ou menos o governo da repartição sul, porque ele vai ser designado para cuidar da implantação do Tratado de Madrid nas terras que viriam a ser as missões do Rio Grande do Sul, território missioneiro do Rio Grande do Sul atual. Alexandre de Gusmão, que era um santista, tinha conseguido com a Espanha o Tratado de Madrid. Ficou acertado que os 7 povos das missões, guaranis, ficariam em território português agora. Os missionários jesuítas espanhóis tinham de ser substituídos por missionários portugueses. E lá se foi o Gomes Freire de Andrade a cuidar disso, a cuidar de implantar essa assimilação para Portugal da metade oeste do Rio Grande do Sul. Também os espanhóis mandaram tropas para cuidar disso, cuidar da parte deles também de supervisionar tudo. O que ocorreu é que os padres jesuítas espanhóis da província do Paraguai, da província jesuíta do Paraguai, começaram a colocar na cabeça dos guaranis que os portugueses eram isso, eram aquilo, que eram malvados, que eram terríveis, que os guaranis das missões teriam muito a sofrer na mão dos portugueses. Convenceram muitos deles e armaram, facilitaram a chegada de armas para esses guaranis. Os padres não poderiam desobedecer às duas coroas. Eles tinham que obedecer tanto a coroa de Castela, da Espanha, quanto a coroa de Portugal. Tendo que obedecer, eles instruíram os guaranis a resistir militarmente à implantação do Tratado de Madrid. A troca de comando da Espanha para Portugal do território das missões, que corresponde ao noroeste do atual Rio Grande do Sul. Isso fica sob a supervisão de Gomes Freire de Andrade, porque Gomes Freire de Andrade está encarregado, a partir do Rio de Janeiro, sob o comando do Rio de Janeiro, de governar a parte sul, o extremo sul do Brasil. Ele vai para lá e implanta um forte militar na atual Rio Pardo, nas proximidades da atual cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. De lá, ele, com muita habilidade, ele vai cooptando as lideranças guaranis. Ao mesmo tempo em que, havendo a resistência militar por Sepete Araju e outros líderes guaranis que obedeciam às ordens dos padres jesuítas espanhóis, ele também enfrenta militarmente, ele tem que coordenar as tropas luso-brasileiras ou luso-americanas para dar esse combate na Guerra Guaranítica. Ele convence cerca de 5.000 guaranis a se mudar para a Vila dos Anjos, que ele cria, uma localidade próxima de Viamão. Viamão, na época, era a única cidade, além de Rio Grande e tinha Viamão. Então ele cria a Vila dos Anjos, a cerca de 20 quilômetros ao norte de Viamão, atual município de Gravataí, na atual região metropolitana de Porto Alegre, e ele consegue convencer 5.000 guaranis a irem morar na Vila dos Anjos. Terão um ótimo tratamento, tanto que a Câmara de Viamão vai mandar
repetidas queixas ao governador do Rio de Janeiro de que os guaranis tinham um tratamento melhor do que os luso-americanos de Viamão. O Gomes Freire de Andrade passa anos lá, porque a guerra guaranítica é demorada até implantar, e quando ele vai voltar para o Rio de Janeiro, então já está mandando o Marquês de Pombal, que era contra o Tratado de Madrid, que expulsa os jesuítas por causa da guerra guaranítica, porque foi traição mesmo. Foi este o ponto da expulsão dos jesuítas. Os outros pontos são todos secundários. Este é o ponto central da expulsão dos jesuítas do Brasil. E ele está voltando vitorioso para o Rio de Janeiro. Então o Marquês de Pombal manda recado, né? Mandava o navio lá, era a vela ainda, né? Demorava um bocado. Olha, você vai ser nomeado governador-geral para Salvador. Você vai ser nomeado governador-geral do Brasil, da América Portuguesa, e vai para Salvador. E o Gomes Freire de Andrade responde: eu não vou morar em Salvador. Eu prefiro ficar sem cargo de governador nenhum. Mas em Salvador eu não moro, eu quero ficar no Rio. Gostei do Rio, vou ficar por aqui. É então que o Marquês de Pombal decide que Gomes Freire de Andrade será vice-rei, será governador-geral. Vice-rei eram cargos que eles se acumulavam, na verdade. A função era governador-geral, mas alguns tinham o título de vice-rei, que era o caso do Gomes Freire de Andrade. Ele vai ser vice-rei, e para que isso aconteça, já que é o desejo dele de morar no Rio de Janeiro, eu transfiro a sede do vice-reinado, a sede, o local onde trabalha o governador-geral, para o Rio de Janeiro. É essa tal da mudança de capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Mas não levemos isso muito a sério, porque as capitanias continuam sendo governadas preferencialmente pelos governadores de capitania. Nessa época é restabelecida a capitania de São Paulo, já existia a capitania das Minas, a capitania de Goiás, a capitania da Bahia, a capitania de Pernambuco, a capitania do Maranhão. Elas respondem diretamente ao Conselho Ultramarino e ao rei. Elas não ficam escrevendo para o governador-geral. Então, o governador-geral tinha um poder muito pequeno. Essa instância intermediária quase não existia. Era mais um título do que um poder efetivo sobre a América Portuguesa. O governador-geral, ou vice-rei, conforme o título, do Rio de Janeiro, a partir de Gomes Freire de Andrade, ele tinha a jurisdição dele, na prática, era sobre a capitania do Rio de Janeiro, sobre a capitania de Santa Catarina. Esse é o papel de Gomes Freire de Andrade. Ele foi tão decisivo, era um homem de tantas qualidades, ele era realmente muito inteligente, notável pela inteligência, pela estratégia militar, pela maneira de lidar com as pessoas, pela maneira de convencer os guaranis, e tantos outros que lutaram com ele. Ele foi um administrador notável, tanto que ficou 30 anos, não era para ficar 30 anos, ficou 30 anos, e ficaria mais se vivesse mais, né? Ele morreu, e aí acabou o mandato dele. Após a transferência da capital do vice-reinado para o Rio de Janeiro, na década de 1760, começa a decair a produção de ouro das Minas Gerais. Isso vai ser um drama para o Império Português inteiro. Vai caindo as receitas do Império. Essa história de que o ouro ia para Portugal, então, essa história é mal contada, né? A maior parte ficou na América Portuguesa mesmo. Mas acabou na Inglaterra. Claro que acabou na Inglaterra. Tanto Portugal europeu quanto a América Portuguesa consumiam tudo da Inglaterra. O que era de ferro se comprava de lá, não tinha siderúrgico, não tinha metalúrgico. O que era têxtil se comprava de lá. Óbvio que eles acabaram ficando com ouro, seja indiretamente através dos comerciantes portugueses, seja diretamente, porque o contrabando nas costas brasileiras era maior o fluxo do que o fluxo que passava regularmente pelos portos, pela alfândega, até porque as taxas de alfândega eram altas, então se evitava o tanto quanto possível. Mas o ouro ficou aqui, e muitos capitais foram, a maior parte desperdiçados, mas alguns foram empregados. No Brasil mesmo, na América Portuguesa. Aí você vai dizer o quinto nunca chegou a ser cobrado como quinto, nunca chegou a 20%. A carga tributária geral do Império era em torno de 5% nessa época. Era baixa, inclusive, para os padrões europeus do mesmo tempo. Agora, focando nos efeitos disso no Rio de Janeiro, evidentemente que o Rio de Janeiro sentiu a diminuição do fluxo de ouro, porque os mineiros ficaram mais pobres. Em compensação, o comércio vai se fortalecendo da mesma maneira. O Porto do Rio de Janeiro tem cada vez mais movimento, porque a população luso-americana do Brasil tinha crescido exponencialmente. Cresceu exponencialmente no século XVIII, muito mais do que antes. O Rio de Janeiro vai ganhando importância e vai sendo povoado. Aí nós vamos compreender um processo que se inicia no século XVII, de emancipação dos municípios que vão ser os primeiros municípios das 6 regiões de povoamento do Rio de Janeiro. Eu chamo 6 regiões, eu divido em 6 regiões para o critério histórico, de desenvolvimento histórico e cultural dessas regiões. Então a gente já falou aqui da região do Recôncavo da Guanabara, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro hoje, da região de Angra, Paraty, da região de Cabo Frio, a região de Campos, que tem em 1676 a emancipação de Campos e São João da Barra, Santo Antônio de Sá, que hoje não é mais município,
é aproximadamente correspondente a Cachoeiras de Macacu. Santo Antônio de Sá representa a vertente de povoamento do rio Macacu. Ela já começa no século XVI com distribuição de Sesmarias e se consolida no século XVII com a fundação do município de Santo Antônio de Sá em 1697. Mais tarde nós vamos ter o fenômeno de Cantagalo, Santa Maria Madalena, que serão as grandes regiões produtoras de gêneros de primeira necessidade, daqueles hortifrutigranjeiros, essas coisas, para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro. Cantagalo e Santa Maria Madalena têm um desenvolvimento independente de Santo Antônio de Sá, mas que ficam nessa mesma região. E Nova Friburgo, que é um tema para mais adiante, vamos chegar lá. E a outra região, é a mais tardia das 6 regiões, é a região que tem Resende emancipado em 1801. Resende é o primeiro município do Médio Paraíba do Sul. Dali vai surgir Vassouras, Barra Mansa, Valença, Piraí. Toda essa região vai despertar por causa do café. Mas o café é um tema do século XIX, não é um tema do século XVIII ainda. Século XVIII, a base agrária é cana-de-açúcar, o Rio de Janeiro vai produzindo cada vez mais, e a pecuária também. Recapitulando as 6 regiões. Angra, município do início do século XVII. Rio de Janeiro, município de 1565. Cabo Frio, 1616. Campos, 1676. Santo Antônio de Sá, 1697. Resende, 1801. Um tema inescapável é a chegada da família real, 1808. Dom José I, no século XVII, já tinha cogitado transferir a capital do Império Português, a sede do Império Português, a sede do rei, a residência do rei, para a América Portuguesa. O Brasil já equivalia a Portugal europeu em termos de população, de renda e talvez até com um pouco mais de importância econômica. Com as guerras napoleônicas, isso se torna um imperativo. Então era uma questão lógica. Muita gente, mas como tal? Era uma questão lógica. Mas não aconteceu em mais lugar nenhum. Sim, não aconteceu mais em lugar nenhum e não seria lógico em lugar nenhum outro. Mas nós temos o quê? Nós temos um país que é resultado de uma transmigração de uma sociedade. O Brasil é a transmigração da sociedade portuguesa para o Brasil. Teve influência étnica africana? Bom, isso já tinha lá também. Portugal chegou a ter 10% de escravos na população, Portugal europeu. Teve influência indígena? Teve. A gente falou dos caiçaras aqui. A língua que vai predominar, no fim e ao cabo, é o português. A cultura que predomina, os valores, os costumes, as tradições, a religião, é portuguesa. E até 1808, quando há a abertura dos portos para as nações amigas, até aquele momento a América Portuguesa é lacrada, ela é fechada para qualquer estrangeiro, não podia entrar simplesmente. Muito bem, a família real então se cogitava, mas não estava decidido que seria o Rio de Janeiro. Isso se decidiu durante a viagem. Chegou em Salvador, os baianos tentaram convencer João VI, que então era príncipe regente, a mãe ainda estava viva, embora ele já estivesse governando há bom tempo, convencer ele, não, fica aqui, deixa a capital aqui, deixa a capital do Império, fica aqui em Salvador, mora aqui em Salvador. A Bahia tem maior produção, tem maior importância econômica, tem mais população, considerando o Recôncavo como um todo, do que a Guanabara, do que o Rio de Janeiro. Então, fica aqui. Ele não quis ficar, quis continuar para o Rio, e assim se deu, assim se estabeleceu. E aí, aquele caso todo, como todo mundo fala, da dia para noite estava cheio de nobre, de comerciante, de gentes de Portugal, que acompanharam o rei, né? Lá ficaram os militares e os pobres. É uma grande transformação para o Rio de Janeiro. Para uma cidade que até aquele momento era meio que provinciana, não tinha imprensa, não tinha indústria, não tinha uma grande opinião pública. Sim, existiram academias de literatos e tal, havia movimentos embrionários, havia arte sacra, a arte sacra sempre existiu. Do século XVIII foi muito forte, tanto em Minas, quanto na Bahia, quanto no Rio de Janeiro. Mas não era aquele burburinho, aquele movimento de cidade grande. E passa a ser a partir da chegada da família real. E aí tem um menino que vem com ele, é o filho mais velho, que é Pedro, que se torna um carioca por formação, né? Se torna um carioca por adoção e por formação. Ele vai se identificar como carioca, como brasileiro, como se diria. Brasileiro ainda não é um termo que se usa muito, se diz fluminense para os do Rio de Janeiro, se diz baiano. As pessoas tinham identidade regionais, elas não tinham essa identidade nacional que aconteceu depois, né? Elas tinham, a Bahia se relaciona com o rei, Pernambuco se relaciona com o rei, Maranhão se relaciona com o rei, São Paulo se relaciona com o rei, Minas se relaciona com o rei. Essas capitanias elas se viam muito mais como concorrentes e como rivais entre si. Principalmente Rio de Janeiro e Bahia, havia um ressentimento muito grande. E isso vai ser decisivo no processo de separação e independência. E aí vem a missão francesa. A missão francesa foi uma das melhores coisas que aconteceram ao Rio de Janeiro em todos os tempos. Realmente, eu acho que começa ali o protagonismo cultural do Rio de Janeiro sobre o Brasil. As matrizes primeiras da cultura brasileira são São Paulo, pela penetração, que vai Mato Grosso e tal, Paraná, Minas, Goiás, Bahia,
uma série de penetrações aos sertões também, até o sertão do Ceará, do Maranhão, e Pernambuco. Essas são as 3 primeiras matrizes culturais. Mas a partir daquele momento, dessa transformação da cidade na sede de um império global, que envolvia territórios em todos os principais continentes, então o Rio se transforma culturalmente e passa a ser a grande matriz cultural do Brasil. E a missão francesa ajuda nisso, porque aí você vai ter estudos de pintura, de belas artes, você vai ter o surgimento de escolas, a imprensa chega. E João VI era um amante da música, era um amante das artes plásticas. Ele não é esse homem tosco que se diz. João VI foi aclamado apenas em 1818, porque ele teve que esperar a mãe morrer. Ela estava mais de 20 anos sem juízo, ele estava como regente, mas ele só podia ser aclamado rei a partir da morte dela, e ele faz isso em 1818, com toda a pompa. O povo do Rio de Janeiro amou, adorou o espetáculo, ter uma coroação de um rei, sendo a única cidade, a primeira e única cidade do hemisfério sul a sediar um império global. Então era tudo felicidade naquele 1818. O porto estava com bom movimento, a economia ia bem. E um ano antes houve outro evento muito concorrido, que foi a chegada da princesa Leopoldina, da então princesa Leopoldina, uma Habsburgo legítima, filha do imperador da Áustria, chega no Rio de Janeiro e conquista o coração do infante Pedro, então na fina flor dos seus 19 anos, no ímpeto viril de seus 19 anos, e conquista o povo do Rio de Janeiro. Ela vai ser muito popular, ela vai ser muito mais popular que ele até. Ela vai ter uma atuação decisiva para o processo que a gente chama de independência, a separação entre a América Portuguesa e Portugal europeu. Leopoldina traz também os imigrantes, traz imigrantes, manda recrutar imigrantes suíços e alemães. Esses imigrantes vêm, no primeiro momento, para se dedicarem à agropecuária. Em Nova Friburgo, inicialmente, Nova Friburgo se torna, e até hoje é um centro de referência da imigração, suíça primeiro, depois alemã, no extremo sul da Bahia, e São Leopoldo, na então província de São Pedro, Rio Grande do Sul. Para as demais partes do país, estava tudo muito bem, mais ou menos. Havia grandes insatisfações. Pernambuco, em 1817, fez aquela revolução republicana, aquela loucura. Teve que ser sufocada. Foi sufocada pelos próprios pernambucanos, em grande parte, porque não podiam concordar com aquela maluquice. Mas no Rio de Janeiro estava tudo bem. No Rio era a felicidade geral da nação. Falar em felicidade geral da nação, em 1820 acontece a chamada Revolução do Porto. A turma lá de Portugal, os europeus, não estavam muito felizes com o que os ingleses chamavam de condição de colônia da colônia. As coisas iam muito mal. E se reclamava, sobretudo entre as tropas do exército, entre as classes médias do Porto de Lisboa, do absolutismo de João VI. Enquanto na Inglaterra você tinha um parlamento com reais poderes, os franceses tinham espalhado pela Europa também essa ideia de adotar constituições escritas. Isso tudo contribuiu para que houvesse essa revolta em 1820 e fossem convocadas as cortes constitucionais, encarregadas de fazer uma nova constituição e tirar o poder absoluto do rei. A notícia logo atravessa o Atlântico e, para desespero de João VI, é aclamada na Bahia. A Bahia era importantíssima para o Império nessa época, e os baianos, até por ressentimento em relação a João VI, porque não botou a capital lá, essa coisa toda, os baianos acolhem, saúdam efusivamente as cortes, destituem o Conde da Palma, que era o governador nomeado por João VI, e tomam partido das cortes. Ao Rio, além da notícia, chega a convocação de João VI, que ele deveria jurar a obediência à Constituição previamente e deveria retornar a Lisboa. Era uma grande reivindicação natural. Já estavam cansados dessa coisa de ser a colônia da colônia, de ser governados do Rio de Janeiro. João VI talvez não fosse se a revolta fosse circunscrita a Portugal. Mas, quando envolveu a Bahia, ele não podia arriscar. Corria o outro risco também, ele não confiava em Pedro, no herdeiro. Essa história é mal contada por aí. Tinha uma confiança absoluta, isso tudo é mal contado. Eles nunca tiveram uma relação muito próxima, pai e filho, e ele não confiava. E sabia que Pedro tinha algumas ideias também ditas liberais para a época, e que poderia ele e Pedro partir para Portugal e tomar o lugar dele. Certamente seria aclamado. Então João VI não pode arriscar. A contra-agosto ele volta, ele se despede do Rio de Janeiro em abril de 1821, para a tristeza dele e para a tristeza do povo do Rio. Foi um acontecimento triste. Foi uma despedida sentida, porque você sabia que ali não teria volta, sabia que era muito difícil recuperar a condição de ter um rei. Mas Pedro, em compensação, ficou. Nesse meio tempo, há a eleição dos deputados fluminenses que vão representar o Rio. Quer dizer, o povo fluminense, pela primeira vez, vota em deputados da nação, elege uma bancada, vai ser uma bancada eclética. Tem gente ali que é a favor disso, tem gente a favor daquilo, tem gente que é a favor da separação, contra a separação, a maioria é contra. Mas, enfim, conservadores, liberais, é uma bancada
eclética essa primeira bancada que representa os fluminenses, primeira e única, né, nas cortes constitucionais do Império, de Lisboa, valendo para todo o Império. Nisso as cortes acabam mandando buscar também Pedro. Pedro tinha ficado como, né, príncipe e regente, as cortes inconformadas com aquilo, querendo, elas vão nomeando governadores militares para todas as capitanias, já elevadas a províncias, e contestam esse contrapoder de Pedro. Né? Dizem que ele tem que obedecer às ordens das cortes e tudo mais. Atenção, há quase confrontos entre guarnições militares presentes no Rio, e ele hesita. E aí, aconselhado por paulistas, por Leopoldina principalmente, e por alguns outros também, 8.000 assinaturas e tudo mais, ele resolve ficar. Aí é o 9 de janeiro de 1822, em que é o dia do fico. Né? Diga ao povo que... A que povo ele estava se referindo? Estava se referindo aos portugueses, aos falantes de português de todo o Império, da Ásia, da África, da América, da Europa. Naquele primeiro momento só atinge o Rio, logo em seguida também São Paulo e Minas, que aderem com certa facilidade, mas o dia do fico deveria ser a data nacional, se nós queremos marcar pela separação, pela independência. Por quê? Porque a partir daquele dia, nunca mais as partes do Brasil seriam governadas de Lisboa e nunca mais as partes da Europa seriam governadas do Rio de Janeiro. Se tornaria irreversível, embora naquele momento ainda não se quisesse, depois se tentou várias fórmulas ainda para conciliar os interesses dos portugueses dos dois lados do Atlântico. No processo acabou se tornando irreversível. Então, 9 de janeiro de 1822, no Rio, não em São Paulo, né, que vai ser o 7 de setembro, esse 9 de janeiro deveria representar a data da independência, porque ali ela ocorre de fato. E embora não se quisesse, ele não fala a palavra independência, na prática é o que ocorre. Ele passa a governar o Rio de Janeiro, logo em seguida São Paulo, Minas, a parte sul do Brasil, e vai tentar governar a parte norte, em que as cortes estão melhor posicionadas. Estão melhor posicionadas militarmente e estão melhor posicionadas em termos de apoios políticos. Bahia, Maranhão, Pará, Ceará, Pernambuco, em todos esses lugares, que somavam mais da metade da população e mais da metade da economia da época, Pedro não manda num primeiro momento. Vai ser um processo, e vai ser um processo sangrento. Ocorre no contexto de guerra civil. Guerra para valer, uma guerra que não é uma guerra pequena. Pelo menos não no Piauí e na Bahia. No Rio de Janeiro não acontece nada disso. A partir da saída de Avilés, que era o encarregado pelas cortes de fazer cumprir os decretos das cortes, então no Rio não há luta, não há guerra pela independência. A guerra civil entre a família Bragança e as cortes, pode dizer assim também, e também uma guerra civil entre os Braganças, na sequência, ela não atinge o Rio de Janeiro em termos de correr sangue em torno disso. Mas atinge duramente a parte norte do Brasil, principalmente Bahia e Piauí. A partir da separação, ocorre uma crise econômica, tem emissão de moeda falsa, uma série de circunstâncias desfavoráveis nos anos 1820. Há a perda da Cisplatina, do Uruguai, que é sentida, porque se mobiliza grandes contingentes militares a partir do Rio de Janeiro e de São Paulo. Pedro faz um mau acordo de indenização da independência, que não era para pagar indenização nenhuma. Os ingleses estavam interessados naquele dinheiro, ele cede. Pedro não aceita a adesão de Cabo Verde e Angola, que queriam continuar sendo governadores do Rio de Janeiro em caso de separação. Porque ele está pensando lá, ele está pensando em assumir o poder lá, ele está pensando no Reino Unido. Ele quer a fórmula do Reino Unido de volta para que ele seja o monarca geral. Ele não abandona esse sonho tão cedo. Outro erro dele também, mas um erro inevitável, foi trazer, em vez de imigrantes propriamente, de colonos, trazer mercenários, militares, gente para compor o exército brasileiro, o nascente exército brasileiro, vindo da Irlanda e da Alemanha. Só que ele trouxe assim, a seleção não foi muito boa, era um pessoal que chegava, era dada bebedeiras, arruaças, teve várias brigas entre os irlandeses e os alemães, em brigas que eu via de fato, um estranhamento muito grande entre os contingentes militares mobilizados por Pedro, tanto que não dá certo. Eles são logo serão expulsos do exército. Alguns acabam ficando como colonos, vão para Nova Friburgo, vão para São Leopoldo, daquele contingente. Mas é uma experiência ruim. E aí acaba ficando o exército brasileiro, feito por brasileiros. E é um exército que vai ser golpista. É um exército formado como de costume, como era o exército regular antes da separação. É um exército formado pelas camadas mais baixas, e como tem um déficit público crônico, e como ocorria antes, se atrasa salários, se atrasam soldos. É uma relação difícil entre governante, entre o poder institucional, inclusive o parlamento, e o exército, as tropas do exército. Depois, com Caxias, isso vai mudar um pouco, depois com Dutra vai mudar para valer, lá no século XX, mas naquele momento o exército é um exército golpista. Um exército, se diz, né, que o exército antes
antes de Dutra, ou o exército está lutando contra si mesmo, ou está massacrando camponeses pobres no interior da Bahia, em outros lugares, né, como aconteceu em Canudos. Claro, teve momentos de heroísmo, Guerra do Paraguai. Os momentos com Caxias são momentos especiais, os momentos sem Caxias são momentos tristes, são episódios tristes da história do Exército em geral. Golpe de 1861. Não foi abdicação. A totalidade das forças militares presentes no Rio de Janeiro cercou o Palácio São Cristóvão. A abdicação ou a vida foi colocado nesse sistema. Mas, como forma de conciliação, se manteve Pedro II, o menino bem novinho na época, que viria a ser o Pedro II, ele é mantido no Brasil e já com a perspectiva de atingir a maioridade e governar. O Rio também teve uma rainha, a rainha de Portugal, era carioca, Maria da Glória, que vai governar como Maria II. Dos filhos de Pedro I e da Imperatriz Leopoldina, da querida Imperatriz Leopoldina, que morre cedo, e até o povo, as más línguas atribuíam a morte dela ao próprio Pedro, o que ajuda a tornar ele bastante impopular. Aquela história de ele vivia com as amantes e tudo mais, né, insaciável. A Marquesa de Santos, que também ninguém entendia, né, como é que ele se apegava tanto à Marquesa de Santos. Mas Pedro e Leopoldina vão ter 2 filhos monarcas, né? 2 monarcas cariocas, né? Maria da Glória e Pedro II. Logo depois do golpe de Estado vem um governo provisório e o caos se espalha, porque a turba não se contenta. Aquilo vira ataques a todo mundo que tivesse posses, ao comércio. O Rio vira o caos de 1831. E aí um pitoresco paulista, um pitoresco deputado paulista que tinha sido deputado às cortes e era deputado no Parlamento Brasileiro, que é o padre Feijó, ele é encarregado do Ministério da Justiça e de botar ordem. E ele realmente consegue colocar ordem. Ele cria a Guarda Nacional, que é uma recriação das antigas ordenanças, mas num novo modelo que ele quer federalista. E para servir de contraponto também ao golpismo do Exército, para ter uma força a quem recorrer no caso do Exército se voltar contra o governo. Nessa época, nos anos 1830, 1840, ocorrem guerras civis terríveis, né? São as piores guerras civis da história do Brasil. Contando a independência na Bahia e no Piauí, mas essas são tão ruins ou piores ainda, que é no Pará, no Maranhão, em menor escala na Bahia, no Rio Grande do Sul, a chamada Revolução Farroupilha, e depois em Pernambuco. Pernambuco também vai ter a Praieira Sangrenta já no final dos anos 1940, fechando esse ciclo. Nisso, o Rio de Janeiro vira um oásis de paz. Isso vai favorecer um aumento da população. A população do Rio dobra entre 1838 e 1849. Por ser a sede da corte, pelo movimento, pelo comércio, por tudo mais, mas também porque era um oásis nesse caos que tinha se espalhado por algumas províncias. Nesse meio tempo também o interior fluminense está uma maravilha. Né? Porque primeiro o Pedro II vai criar Petrópolis, que aquilo ali já é um alento. O café estrutura cidades muito bonitas. Né? Um tecido urbano muito bonito, muito bem organizado, que é Vassouras, Valença, Piraí, Paraíba do Sul. Tem todas essas riquezas do café que, num primeiro momento, no século XIX, elas se concentram na província fluminense. Separada do município da Corte, mas ali a economia girando em torno do Rio de Janeiro. Isso também contribui para o crescimento do Rio. E aí nós vamos chegar a 1872, que é o primeiro censo, para a gente ter um retrato do que era o Rio de Janeiro dessa época. Um município da capital, município neutro, a sede da Corte, estava com 275 mil habitantes. Desses 275 mil, 17% eram escravos ou escravizados, como se queira. Quase empatava com a média nacional e era relativamente pouco se você levar em comparação o que acontecia na província fluminense. Na província fluminense, a recordista nacional em escravismo, em 1872, 37% da população ainda está submetida a esse infame regime. Havia casos de municípios com mais de 50% da população escrava, como Santa Maria Madalena, o município recordista nacional em escravismo em 1872. A população total da província chegava a quase 800 mil habitantes, o que era bastante para a época, considerando a população total de 9 milhões e 900 mil brasileiros. É o auge do Rio de Janeiro, o auge da província do Rio de Janeiro. Em seguida vai começar a perder um pouco do protagonismo do café para Minas e principalmente para São Paulo. Então nós temos o município do Rio de Janeiro, município neutro, com 275 mil habitantes, sendo 17% deles escravizados, que se queira, e 55 mil imigrantes portugueses. Então é a imigração forte do Rio de Janeiro, vai continuar esse fluxo, porque Portugal está muito pobre nessa época, então vem muita gente, essa imigração de portugueses pobres, que vem tentar sorte no comércio, se submetem a ganhar muito pouco, a morar em cortiços,
Mas é uma grande presença e essa presença vai criar várias tensões, essas tensões vão se agudizar no início da República, né? Tanto que o Floriano Peixoto, que vai ser muito popular, ele chega a cortar relações diplomáticas com Portugal como uma medida popular para agradar o povo. Tal o problema da xenofobia dos cariocas em relação aos portugueses, a grande colônia portuguesa. Vem a República, vem o golpe da República que acontece no Rio, que tem uma agitação muito importante no Rio. Não chegava a ser popular, o povo não queria, não havia opinião pública, ninguém era a favor de derrubar o Dom Pedro II. Quer dizer, ninguém não. A grande maioria não era. Os republicanos não tinham sequer voto. Estavam diminuindo a votação do Partido Republicano. A imprensa era livre, você podia propor o que quisesse. Aí tinha o ressentido do Benjamin Constant, que era um cara medíocre, lá da escola militar. Tinha o Quintino Bocaiúva, que já era mais popular, um político popular, que pregava uma república, mas era uma coisa bastante limitada. Mas o golpe acontece por falta de resistência, por falta de articulação. O golpe é quase um acontecimento fortuito. Mas o fato é que no dia seguinte, né, como disse Campos Salles, né, não se encontrava um monarquista no Rio de Janeiro. Tinham se tornado todos republicanos. Se é o novo regime, vamos obedecer ao novo regime. Né? Não era uma capital especialmente rebelde, não nesse tempo. Em 1891 ocorre a primeira revolta da Armada, que é contra Deodoro. Floriano se aproveita dela para tomar o poder. 2 anos depois vai ter uma revolta da Armada contra ele, só que essa ele vence. E ele se torna um político extremamente popular no Rio. É incrível. Ele também tinha essa coisa, ele se misturava com o povo. Ele ia ao culto pro teatro de revista para assistir as peças que zombavam dele, ele dava risada, ele andava de bonde. Quando ele morre, o funeral dele é muito concorrido. O povo do Rio de Janeiro comparece em massa. Tem a foto do Marco Ferrez que mostra a multidão. E a partir daí surge o florianismo. Quem quiser, assista a biografia de Floriano Peixoto que tem aqui no canal, em que eu deixo claro que o florianismo não era o pensamento de Floriano, era o que as pessoas pensavam que Floriano pensava. Ele também não falava, ele não dizia o que ele pensava. A gente sabe por atos de governo, alguma coisa assim, mas não é o que veio depois com o florianismo. E tinha um político florianista que vai ser extremamente popular no Rio também, que é o Nilo Peçanha, que era um menino, o único presidente negro da história do Brasil. Um homem pardo, nascido em Campos, e que vai ganhar esse protagonismo, primeiro na província do Rio de Janeiro, com capital em Niterói, depois no Brasil. Né? Vice do Afonso Pena, vai ser presidente, depois volta a ser governador, e depois, em 1821, ele embarca numa aventura com os florianistas, de novo os florianistas, e aí tinha gente muito golpista ali do exército e tal, aliada a Borges de Medeiros, do Rio Grande do Sul, e a JJ Seabra, que era o governador populista da Bahia. Ali se forma toda uma conjunção contra Epitácio Pessoa, contra os paulistas, contra os mineiros, contra Arthur Bernardes. Não houve esse negócio de política café com leite, isso não é verdade, isso é mentira. Foi o único caso, foi exatamente o acordo que foi feito para eleger Arthur Bernardes, para depois Arthur Bernardes apoiar o Washington Luiz, mas foi aquele único acordo, não houve uma alternância, até porque não houve essa alternância. 2 coisas marcaram muito o Rio de Janeiro, desse final do século XIX e início do século XX. Um é a grande reforma, a reforma urbana. Ela era necessária. Ela era urgente. Não foi só tirar o Morro do Castelo para fazer a Avenida Rio Branco e tudo mais. Não foi só isso. Esse foi o mais vistoso. Houve toda uma reforma sanitária que ocasionou uma revolta comandada pelos militares. Né? Militares golpistas queriam derrubar o Rodrigues Alves por causa da campanha sanitária dele, pelas medidas dele, radicais no sentido sanitário. Rodrigues Alves, que o pai tinha morado no Rio, ele gostava muito do Rio também, embora ele fosse paulista de Guaratinguetá. Era um homem seríssimo, era monarquista, inclusive, era presidente da República, mas ele não deixava de ser monarquista. Claro, não ia restaurar a monarquia, mas ele tinha simpatias monarquistas, era um homem bastante conservador e um excelente governante, um governante honesto. Nomeia Pereira Passos, que era um homem capacitado na época para fazer as reformas que ele precisava, mas essa reforma vem no contexto de outras reformas, que foi a melhoria do transporte público. Era necessário. Por quê? A população ia aumentando, mas essa população, os pobres, não tinham como ir morar longe. Então, tanto é que surgiu o fenômeno da favela. O Morro da Favela, que é o Morro da Providência, chamado Morro da Favela. E a palavra favela vem lá dos soldados que foram para Canudos. Tinha uma planta que chamava favela, diminutivo de fava, que era comum lá, e aí trouxeram, virou favela. Começou como nome próprio, Morro da Favela. Depois é que vai ter esse sentido. Passa a ser favela com letra minúscula, que passa a ser genérico das ocupações espontâneas em morros do Rio de Janeiro. E aí, hoje no Brasil, qualquer ocupação espontânea que tem essa característica de precariedade, de desordenamento, ela é chamada favela. Claro, hoje há quem defenda o modelo, tudo bem, não é muito diferente do que era o interior das cidades muradas medievais da Europa. Não é uma novidade do mundo, a favela brasileira. Mas vamos lá. Enquanto a classe média, os ricos, iam ocupando os novos loteamentos que surgiram
durante o século XIX, loteamentos que vão buscar a Orla Sul. Daí a divisão entre Zona Norte e Zona Sul. Porque no final do século XIX, a Zona Norte, a partir do Meyer, principalmente, foi meio pioneiro nisso, porque Meyer era um amigo do Dom Pedro II, que ganhou terras do Dom Pedro II justamente para poder lotear, para poder expandir a área, a mancha urbana, a área urbana do Rio de Janeiro, num lugar adequado. E aí a melhoria do transporte público, a eletrificação dos bondes, vai permitir essa expansão. Também a construção da Central do Brasil, que passa a ter estações suburbanas. Tudo isso favoreceu a ocupação da Zona Norte pela população menos rica, digamos assim. Porque a mais pobre permaneceu no centro, nos cortiços. Permaneceu nos cortiços. Ela não podia pagar passagem. Os cortiços eram muito frequentes. O que era o cortiço? O cortiço era uma habitação maior, uma casa, um prédio em que morava 10 vezes mais pessoas do que seria recomendável num determinado espaço, e que você tinha várias famílias, várias pessoas morando no mesmo lugar. Se um ficava doente, todo mundo ficava doente. Tinha todo esse problema sanitário em torno dos cortiços. A ação do Rodrigues Alves do Pereira Passos, de botar abaixo o Monte Castelo, de abrir as avenidas, de tirar várias, foi também de demolição de vários cortiços. Coisa que o Floriano já tinha agido contra os cortiços também. O Floriano já tinha tomado atitudes contra os cortiços. Os cortiços eram vistos como um mal. A partir desse momento, desse final do século XIX, você vai ter cada vez mais a cidade se expandindo para a Zona Norte e a parte mais aquinhoada da população se expandindo para a Zona Sul, até atingir no século XX, aí já, primeiro Copacabana, Arpoador, Leblon, Ipanema, depois, mais tarde, a Barra da Tijuca. Vou falar um pouco de demografia do Rio de Janeiro. A população de 275 mil habitantes de 1872, ela dobra até 1890. Ela dobra. Ela vai dobrar de novo 30 anos depois, 1920. Mais 30 anos ela dobra de novo em 1950. E mais 30 anos ela dobra de novo em 1980. Entre 1950 e 1980. Só vai estabilizar de 1990 em diante. Outro fato marcante do início do século XX, além da reforma de Rodrigues Alves e Pereira Passos, aí vão dizer, não, Rodrigues Alves desalojou muita gente, ele terminou o governo extremamente popular, assumiu o governo sem popularidade no Rio de Janeiro e terminou o governo aclamado pela população carioca. Ganhou o povo do Rio com as reformas que eram necessárias, trouxe Oswaldo Cruz, teve toda a questão do combate a mosquito, ficou lindo, né? Ficou essa maravilha que até hoje é muito bonito. E nisso o Rio atraía gente de todo o Brasil e atraía artistas, né? Essa coisa da música, né? Catulo da Paixão Cearense, entre tantos outros criadores que chegavam no Rio. O Rio reforça esse papel de matriz cultural do Brasil. E vai reforçar mais com a chegada do rádio. Nos anos 1930, o rádio começa incipiente nos anos 1920, vai se tornar um grande veículo de massa nos anos 1930 e daí adiante. As rádios mais populares do país surgem no Rio. O grande aumento das gravações, de composições de músicas, marchinhas de carnaval, o samba ganha corpo. Tinha a Mairique Veiga, a Rádio Nacional, depois vai surgir a Rádio Globo, a Rádio Tupi. Todas essas rádios vão ter alcance nacional, tornar a cultura do Rio de Janeiro a predominante em todo o Brasil. Torna até o futebol. O futebol se populariza no país quando ele é transmitido pelo rádio. Ganha a popularização e ganha através dos times cariocas. São as equipes cariocas que vão ter esse destaque pelo rádio e vão angariar torcedores, né? Até hoje você tem estados em que as maiores torcidas são torcidas não pelo time do estado, mas sim por times do Rio de Janeiro, em especial o Flamengo, claro. Nessa época ainda é mais equilibrado, mas depois vai pesar, já com a televisão vai pesar mais a favor do Flamengo. Do rádio vai vir a televisão. Surge nos anos 1950 e se populariza nos anos 1960. E aí surge o fenômeno da TV Globo, que a TV Globo passa a ser um centro de produção de excelência. Excelência para o mundo, passa a exportar a teledramaturgia brasileira, com histórias brasileiras, com histórias que na maior parte se passam no Rio, que vinha do folhetim de Nelson Rodrigues, que Nelson Rodrigues nasceu em Pernambuco, mas foi com certeza o mais carioca dos pernambucanos, que descreveu o Rio de Janeiro, que descreveu a gente da Zona Sul e da Zona Norte. Narrativa fantástica, né? De um criador de histórias, mas também de um filósofo, de alguém capaz de valiosas reflexões. Do que recupera uma tradição lá do século XIX, né, com o Visconde do Uruguai, o pensamento de Saquarema, que acabou sendo dominante, que propôs o centralismo. Esse centralismo também favorece o Rio de Janeiro. O triunfo político do pensamento de Saquarema, que é uma constante, né? Essa história, o federalismo da República não faz de conta que era federalista. Manteve o centralismo tal e qual. Vai ser agudo com Getúlio Vargas, sim. Mas a proposta Saquarema, o pensamento de Saquarema, do Visconde de Uruguai, é um pensamento... Visconde de Uruguai e outros, né? Do seu tempo, mas é um pensamento gestado em terras fluminenses e gestado para que o Brasil fosse mais parecido com a França, com o governo central, do que com os Estados Unidos, com um governo fortemente descentralizado, com grandes poderes pelos estados. O estado pode fazer leis penais e tudo mais.
No Brasil, não. Prevaleceu o centralismo. E esse centralismo favorece o Rio de Janeiro, porque é onde se legisla, até 1960, né? É onde se faz a legislação, onde ficam os deputados, onde ficam os senadores, onde ficam os presidentes. Bom, vamos avançar bastante no tempo. Em 2012, você tem a Avenida Brasil, que é a novela do João Emanuel Carneiro, que é talvez a melhor coisa, o auge do gênero novela, telenovela, o máximo que se chegou. Depois disso é tomado mais pela narrativa ou que perde importância, perde audiência, também pelos outros meios, pela concorrência de outros meios, mas a Avenida Brasil é o ápice disso, e a Avenida Brasil é uma novela, uma obra-prima também, do gênero, dentro do gênero não é uma obra-prima, e que é uma novela sobre o Rio de Janeiro, sobre a vida dos cariocas. Principalmente os da Zona Norte, mas de todo o município, de toda a cultura carioca. E o Brasil para ver. As modas são lançadas no Rio de Janeiro. E o Rio se aproveita disso. Apesar de, economicamente, aí nós vamos retomar também um pouco da história econômica, o Rio foi o primeiro grande centro industrial, no final do século XIX, com a indústria têxtil. Uma indústria centrada na região metropolitana da capital, do Rio. A indústria têxtil, depois vai perdendo esse protagonismo para São Paulo. Claro, vai ter fase de industrialização, com a CSN em Volta Redonda, com refinaria, com a série que o Rio nunca deixa de ser industrial, mas ele vai perdendo o protagonismo, a função de locomotiva industrial no Brasil, especialmente para São Paulo. Depois tem todo o projeto de descentralização da indústria, que é para o Rio Grande do Sul, para o Nordeste, para Minas. A perda da capital, em 1960, para Brasília, ela não foi tão sentida. Ela foi compensada por uma série de fatores. As coisas continuavam acontecendo no Rio, não em Brasília. Por muito tempo vai ser assim. Muita gente ficou no Rio, ficou morando. Sedes de estatais foram mantidas no Rio. O grosso do contingente militar, os maiores contingentes militares foram mantidos no Rio. Não houve uma revolta popular, vamos perder a condição de capital. O Rio não se revoltou por perder a condição de capital do Império Português em 1821 e não se revolta ao perder a condição de capital do Brasil em 1960. Talvez porque lá em 1821 e muito mais em 1960 fosse a matriz cultural do Brasil. É a grande conquista do Rio, é a cultura. E é uma conquista que se projeta para o mundo. Né? Não é só questão da beleza, a beleza natural do Rio de Janeiro, que é fantástica, né? Que é uma coisa deslumbrante. Qualquer lugar do mundo você enxerga uma foto do Rio, no mundo inteiro você reconhece isso como uma coisa, enche os olhos, deixa as pessoas embasbacadas, mas também a riqueza cultural. O samba, o carnaval, a produção audiovisual, a dramaturgia, a teledramaturgia, a música em geral, não só de samba, mas de estilos ecléticos. Porque o Rio também foi, isso principalmente a partir do final do século XIX, um grande caldeirão étnico. Teve imigrantes italianos, teve imigrantes judeus que vinham da Polônia, e imigrantes internos também. Então, você tem um caldeirão étnico e ele convive muito bem. Ele se funde no tipo carioca, no tipo fluminense, sem grandes atritos, pela imigração, pela migração. É uma história muito bonita, muitas fases diferentes, e é uma história que se conclui dessa maneira, com essa cidade maravilhosa, com a sede de Copa do Mundo, 2 vezes, 1950 ficou marcado, depois, 2014, sede de Olimpíada, sede de Jogos Pan-Americanos. É essa cidade que o mundo gosta de visitar, de ver. Claro, não visita mais por causa da violência, é o grande problema do Rio de Janeiro. E é um problema que vem de longe, mas que tem piorado, constantemente piora, infelizmente. Para o Brasil é uma grande referência e o mundo vê o Rio de Janeiro com simpatia. O maior patrimônio de um povo é a sua cultura, seus valores, seus costumes, suas formas de ser. O Rio cristão, o Rio vai ser sempre cristão, é claro, mas cristão. O Rio é marcadamente cristão, pensamento cristão, tem uma devoção cristã, claro, com as religiões de matriz africana, passando a ter um secretismo nisso. Essa riqueza cultural do Rio de Janeiro é o maior patrimônio de um estado com quase 500 anos de história.